Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Quem aí conhece alguém ou se relaciona com uma pessoa que tem o transtorno bipolar? Sabe dizer mais ou menos como você se sente? Como é que você faz para manter essa relação? Coloca aí embaixo, faça um comentário, diga como é que você consegue manter esse relacionamento. Porque aqui no vídeo de hoje, no Falando sobre Você, o assunto é esse. Como ficam as pessoas que se relacionam com um bipolar? Antes de mais nada, de me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aí embaixo no vídeo tem inscrever-se ou subscrever. Clica ali que vocês já estão fazendo parte do canal, não paga-se nada, ok? Dê um like aí no vídeo, depois a gente acaba esquecendo e não faz. Isso é muito importante para o canal se manter ativo e a gente continuar a passar essas informações todas as semanas. Faz um comentário, como eu convidei você, né? Conhece alguém ou convive com alguém que tenha transtorno bipolar? Coloca aí, me diga de onde você me assiste, é interessante saber. E compartilhe o vídeo para que muitas pessoas possam também ouvir as explicações a respeito desse tema. Bom, gente, bipolaridade, né? Transtorno bipolar, ou popularmente, como a gente chama, o bipolar. Nós temos um vídeo aí no canal a respeito só disso, explicando o que é a bipolaridade, né? O transtorno bipolar. Mas bem rapidinho, assim, resumidamente, quem tem o transtorno bipolar costuma ter um comportamento que fica entre momentos de depressão, momentos de normalidade e momentos de mania. Não é a alteração de humor dentro do mesmo dia. Não, isso não. Isso é falta de instabilidade, de estabilidade emocional ou outra coisa. Mas no caso do transtorno bipolar, a pessoa passa dias, semanas, meses, às vezes anos, num estado mais depressivo. De repente ela sai daquela situação e passa a ter uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. E depois, em algum momento, ela passa por um momento de mania, muita excitação, muita alegria, libido em alta, compra muito, exagera na alimentação, na bebida, ou seja, comportamentos muito extravagantes, né? Muito maníacos, muito cheio de energias, extrapolando toda e qualquer normalidade e padrão que as pessoas estão acostumadas. Essa pessoa, ela precisa de tratamento, de acompanhamento, tanto médico, psiquiátrico, para tomar medicação que vai regular a nível cerebral os neurotransmissores, os hormônios todos, né, que estão ou em baixa ou em alta e que causam e que geram esses transtornos. E um acompanhamento com um psicólogo, uma psicóloga, para poder falar, poder expressar, poder aprender a lidar com esses altos e baixos, entender quando e sentir quando eles chegam, quando eles estão se aproximando e poder manter um certo, entre aspas, controle sobre isso, né? Então, mais ou menos, bipolar seria isso, tá? Nos vídeos aí, na playlist sobre bipolar, tem muito bem explicadinho, mastigadinho, tá bom, gente? Mas e quem se relaciona? Como fica essa pessoa, né? Bom, quando se ama um bipolar, a primeira coisa que tem que se ter em mente é que a vida nunca vai ser aquela coisa, né, num mesmo padrão.
a oscilação é grande, né? Então a pessoa, a primeira coisa que tem que fazer é aprender muito, é estudar, buscar conhecimento e informação sobre o que é a bipolaridade. Quais são os sintomas, quais são as causas, o que originou, por que aquele seu ser amado tem esse transtorno. No momento em que a pessoa consegue ter um entendimento real do que acontece, ela consegue entender que aquilo que ocorre na relação não é diretamente com ela, não é pessoal. É da pessoa que tem o transtorno para com ela mesma. Ela não tem um controle sobre essas questões todas. Então, no primeiro momento, é importante ter esse conhecimento, essa informação, por isso. Porque daí a pessoa tira dela, né? Porque esse é o grande problema. Muitos acreditam que o problema todo é com eles. Que o outro fica deprimido porque ele deve ter esquecido de alguma coisa ou feito alguma coisa. Que o outro se irritou, o outro perdeu as estribeiras, o outro tá demais, é porque ele deve ter feito. Então, a pessoa carrega para si essas questões e não é verdade. Então, é importante buscar o conhecimento, a informação para entender o comportamento do outro. É importante algumas questões, como, por exemplo, não entrar em discussões com um bipolar. Não dá certo. Entrar em discussões muito profundas de ideias e querer chegar em uma resposta, em uma questão mais direta, certa, não dá. Geralmente acaba em briga, acaba numa grande discussão. Outra questão que também não dá é chegar para um bipolar e dizer: ah, mas se tu está vendo que tu está ficando depressivo, então não te afunda. Ai, sai disso, não fica desse jeito. Ah, olha, para um pouquinho, tu tá exagerando, te controla. Por quê? Porque ele não consegue. Porque isso vai além do desejo da vontade dele. Muito é aqui, é bioquímico. E o outro tanto são as questões emocionais que, né, geram lá os gatilhos que fazem com que a pessoa entre num estado ou no outro. Então, gente, não é fácil lidar com o bipolar, não é fácil conviver com o bipolar. Não é fácil o dia a dia com um bipolar. E se você entra numa relação com uma pessoa que já de antemão te diz que é bipolar, você tem que ter essa consciência. Não é fácil, é importante buscar conhecimento e informação, ter um entendimento da situação do outro, para poder dar continuidade a essa relação. Mas vocês começaram uma relação e nenhum dos dois se deu conta, nem a pessoa sabe que é bipolar, e dentro da relação isso veio à tona. É a mesma situação. Se você quer manter uma relação com um bipolar, você vai ter que buscar todas as informações e conhecimentos para melhor viver com essa pessoa. Porque não é fácil. Um momento tá bem, daqui um dia, dois não está. Quando a pessoa entra no estado de depressão, ela se isola, ela vai para um canto, ela não quer convívio familiar, ela não quer conversar, ela não quer nada com ninguém. E quando ela entra na mania, ela entra no exagero, ela quer tudo, ela quer todos. Muitas vezes ela se perde na vontade, no desejo sexual. Então é importante você ter essa consciência, você ter esse conhecimento.
porque não é simples, não é fácil, é cansativo. Muitas vezes a pessoa que está ali se relacionando com o bipolar também adoece. Por quê? Porque ela se sente insegura, porque não sabe o estado emocional do seu parceiro ou da sua parceira. Porque se sente incapaz, porque não consegue ajudar. Se sente incompetente, porque não consegue lidar com aquela situação. Se sente impotente, porque não consegue fazer a mais pela pessoa amada. Então, é importante, principalmente a pessoa que se relaciona com o bipolar, buscar terapia. É muito importante. Para quem tem o transtorno bipolar, é essencial tratamento com o psiquiatra para ver a medicação correta e psicoterapia. E para quem convive com um bipolar, para quem entra numa relação afetiva, amorosa com um bipolar, é importante fazer terapia para lidar com todos esses sentimentos e situações que eu falei até aqui. Para ter a sua estrutura solidificada, centrada, sem se alterar, para poder lidar com o outro e entender o outro dentro das necessidades que ele tem. E também fazer as suas escolhas. Saber claramente com quem se relaciona e o que quer daquela relação e como quer se manter naquela relação. Então, gente, quem se relaciona com o bipolar, coloca aí embaixo. Quem se relaciona com uma pessoa com transtorno bipolar, com bipolaridade, não importa o nome, gente. A gente usa muitas vezes para facilitar um entendimento e não para criar preconceitos, tá bom? Então, assim, ó, quem se relaciona com o bipolar? Coloca aí qual é a sua experiência. E você que me assiste e é bipolar, qual é a sua experiência no seu relacionamento amoroso? Coloca aí embaixo, vamos conversar um pouco mais sobre isso, vamos trocar uma ideia. Coloque, é muito importante, às vezes o seu comentário é aquela palavrinha que uma outra pessoa está precisando para não se sentir tão sozinha na sua problemática, ok? Gente, tem muito mais assunto para falar sobre a bipolaridade. Vejo vocês num próximo vídeo. Até lá!